Olá, como vai? De janeiro a julho deste ano, uma média de 111 pessoas foram assassinadas por dia no Brasil. Isso representa mais de 20 mil vítimas de uma tragédia nacional. Uma violência que coloca o país no topo do mundo quando se fala em homicídios. É verdade que a taxa dos crimes contra a vida está caindo há pelo menos 5 anos. Ainda assim, o nosso caminho até números aceitáveis é longo. Entender esse cenário é parte da nossa conversa de hoje. Eu sou Joanita Gontijo e este é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos no Parlamento Mineiro. No ano passado, o Brasil comemorou a redução de 6,5% na taxa de mortes violentas intencionais na comparação com 2020. O dado está no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, elaborado há 15 anos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento é feito com informações fornecidas pelas Secretarias de Segurança dos Estados e do Distrito Federal, pelas polícias civis, militares e federal, entre outras fontes oficiais da segurança pública. A organização não governamental é referência na análise e cooperação técnica de dados da área no Brasil. A curva no gráfico mostra que a queda de homicídios vem desde 2017. Passamos de 64.078 homicídios para 47.503 mortes violentas no ano passado. A redução foi verificada em 21 das 27 unidades da federação. Amapá, Amazonas e Roraima ficaram entre os estados com maior taxa de mortes violentas intencionais. Entre os mortos, a maioria era formada por homens, negros e jovens. As armas de fogo foram as mais usadas nos homicídios. Apesar da redução das mortes violentas intencionais, o Brasil registrou ano passado 20,4% de todos os homicídios do mundo. Isso mesmo, é o país com mais assassinatos no mundo todo. Olha esse trecho da análise dos pesquisadores que fazem o Anuário de Segurança Pública. Na comparação internacional que mais fica patente o quão distante estamos de qualquer referência civilizatória da humanidade e que, por trás da ideia de nação pacífica, vivemos uma profunda e covarde crise de indiferença e de embrutecimento das relações sociais cotidianas. Quer ver outros dados que revelam a fragilidade do setor de segurança pública no país? Ano passado foram registradas mais de 32 mil tentativas de homicídio e quase 9.500 mortes não foram esclarecidas. Definitivamente não vivemos em um país seguro. Aqui em Minas Gerais, os dados oficiais acompanham a tendência nacional. A queda na ocorrência de crimes violentos também começou em 2017. No ano passado, foram registrados 37 mil casos, uma queda de 20% em relação ao ano anterior, quando esse número foi de mais de 46 mil notificações. Em 2022, entre janeiro e agosto, tivemos mais de 24 mil ocorrências, o que até o momento indica uma queda de pouco mais de 3% na comparação com o ano anterior. Outro indicador que teve queda é o de roubo consumado, de 1,5%, quando comparado com os 8 primeiros meses de 2021. A redução dos números é um motivo para se comemorar e é resultado da metodologia investigativa das polícias mineiras. Essa é a opinião do especialista em segurança pública Luiz Flávio Sapori, com quem eu conversei mais cedo. Ele também reforçou que esse efeito é resultado do trabalho de vários governos e alertou que Minas ainda tem um grande desafio pela frente. O estado registra média de 12 assassinatos a cada 100 mil habitantes. O número considerado aceitável pelos estudiosos é pelo menos metade disso. Minas Gerais está passando por um processo já há alguns anos, eu diria de 5 anos consecutivos, de redução das mortes violentas, particularmente, né, dos homicídios, e de maneira muito intensa. É uma redução expressiva. Não foi apenas em 2021, está se prolongando em 2022, mas, volto a dizer, vem ocorrendo desde 2017, né, consecutivamente, tornando Minas
um dos 3 estados com os menores níveis de violência, né, em termos de homicídios do país, né, ao lado lá de São Paulo e de Santa Catarina. Então, é um dado positivo, merece sim comemoração. Não é, obviamente, que está tudo resolvido, ainda há o que fazer. Nós estamos hoje com uma taxa no estado em torno de 12, 13 homicídios por 100 mil habitantes, se não me engano, é mais ou menos por aí. O ideal é que a gente chegue abaixo de 6 por 100 mil habitantes. Chamam a atenção o crescimento do registro de outros crimes, o furto de bens em geral, de veículos e a lesão corporal. Nos primeiros 8 meses do ano, foram mais de 114 mil registros somados de furto e lesão corporal, um aumento de quase 12% em relação a 2021. Nesse mesmo período, quase 15 mil carros foram furtados, crescimento de 20% dos registros. Os números, mais uma vez, confirmam uma triste realidade sobre a qual falamos várias vezes aqui. Vivemos uma epidemia de violência doméstica contra a mulher. Entre 2020 e o ano passado, o cenário foi de uma aparente estabilidade, mas mesmo assim assusta muito. Porque o número de vítimas é altíssimo. Foram mais de 150 mil por ano. E são desanimadores os dados de 2022. De janeiro a agosto, já são mais de 90 mil vítimas. Apesar de não haver aumento em relação ao ano passado, é algo que precisa acabar. Nesta semana mesmo, um caso de violência doméstica quase acabou em tragédia aqui em Belo Horizonte. Inconformado com o fim do relacionamento, um homem manteve o filho da ex-companheira, um menino de 7 anos, e um amigo da família reféns por mais de 15 horas. Leandro Mendes Pereira, de 39 anos, chegou a ameaçar matar a criança e a negociação com a polícia não avançou. Por isso, foi necessária a ação de um atirador de elite que foi autorizado a disparar. A Polícia Militar de Minas Gerais chegou a informar a morte do sequestrador, mas depois voltou atrás. O criminoso já tem histórico de violência e foi condenado por outro feminicídio ocorrido em 2008. Flávio Sapori também analisou a violência doméstica e sua íntima relação com os feminicídios. Segundo ele, reduzir esses números é uma luta de todo o mundo. E o combate vai além das forças de segurança. Passa por investimentos na educação para desconstruir as normas do patriarcado, que mantém a mulher em posição inferior ao homem. E em Minas Gerais, esse desafio é enorme. Minas tem um grupo, né, um número elevado de feminicídios. Ao ano está em torno de 150 mulheres, né, assassinadas por questões de gênero ao ano, é um número muito alto. Não é o maior do Brasil em termos proporcionais à população, né, tem estados piores que o nosso, infelizmente. Mas Minas Gerais tem que ter uma atenção especial. É um número muito alto, né? Além disso, né, a violência doméstica e o feminicídio estão muito entrelaçados. Em boa medida, as mulheres que são assassinadas por seus parceiros ou ex-parceiros já passaram por algum processo, né, alguma experiência de agressão física, de agressão verbal, psicológica, por parte desse homem, que em alguns casos vai culminar, né, no assassinato dela. Então, é um desafio enorme para o Brasil, para o mundo. Não há receita mágica para reduzir feminicídio e violência doméstica, porque tem uma dimensão cultural muito forte, do patriarcalismo, né? Da supremacia do masculino sobre o feminino, né? Do homem sobre a mulher. Isso é uma herança cultural perversa de longa data. E isso é responsabilidade de todo mundo. No Fiscaliza Mais, que é a ação da Assembleia de Minas para monitorar de forma intensiva a atuação do governo, a questão da segurança pública aparece na comissão de mesmo nome e também na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Na Comissão da Mulher, o foco é o atendimento adequado e humanizado por equipe multidisciplinar às vítimas de violência nas delegacias especializadas de atendimento às mulheres. Já foram feitas 2 audiências sobre o assunto e solicitados dados da Polícia Civil. A chefia do órgão informou que existem 69 delegacias especializadas nessa área, 2 na capital e as outras no interior. Segundo a Polícia Civil, nas cidades onde não tem, o atendimento é feito na delegacia comum e preferencialmente por servidoras. Entre as ações desenvolvidas para melhoria no atendimento, houve a capacitação de 1.620 policiais e servidores.
Já a Comissão de Segurança Pública trabalha para conhecer a situação do efetivo das forças de segurança. Há uma preocupação de que há menos policiais na ativa do que o número de vagas disponíveis. As primeiras informações obtidas pelos parlamentares confirmam esse déficit. Na Polícia Militar, são quase 14 mil vagas desocupadas. A lei prevê quase 52 mil policiais, mas hoje, na ativa, eles são quase 38 mil. Segundo a corporação, o concurso atual prevê o preenchimento de quase 2 mil vagas. O Estado estaria limitado pela Lei de Responsabilidade Fiscal a ter mais de 40 mil policiais militares. Na Polícia Civil, o déficit também se confirma. Das 17.500 vagas previstas, menos de 10 mil estão preenchidas. O concurso atual oferta 519 vagas. No Corpo de Bombeiros Militar, das quase 8 mil vagas previstas em lei, cerca de 5.500 estão ocupadas. 166 profissionais devem ingressar do último concurso. A mesma realidade ocorre na Polícia Penal. Enquanto a lei destina quase 18 mil vagas, menos de 14 mil servidores estão em serviço. Outros quase 2 mil são contratados temporários. Apesar das demandas por mais efetivos serem reais, quem é especialista no assunto defende que mais importante do que aumentar o número de policiais é tornar o trabalho mais produtivo. A Polícia Militar está com um contingente em queda, efetivamente, nos últimos anos. Ela estava, se não me engano, já abaixo de 40 mil profissionais, já esteve quase em 50 mil há 10 anos atrás, né? É uma redução expressiva, muito em função das aposentadorias que estão acontecendo, e os governos estaduais não têm tido condições fiscais, né, de contratar novos policiais. Isso também vale para a Polícia Civil. Eu diria onde o problema, inclusive, é mais grave do que da Polícia Militar, né? É desejável que o próximo governador de Minas Gerais tenha um plano de recomposição gradual desse contingente. É fundamental. Agora, não podemos mais ser ingênuos de achar que Minas Gerais terá condições de ter um contingente de polícia de 20 anos atrás, de 10, 15 anos atrás, porque, volto a dizer, Minas não tem dinheiro para isso, né, em função da situação fiscal muito grave que enfrentamos. Por isso que fundamental fazer os concursos na medida do possível, mas principalmente melhorar a produtividade, melhorar a capacidade de atuação dos policiais que existem. Esse é um desafio para o próximo governador. E agora é hora de falar sobre as propostas para a segurança pública dos 3 candidatos ao governo de Minas mais bem colocados na última pesquisa de intenção de voto. O plano de governo de Calil defende como ponto de partida ações de inteligência que são meios para a obtenção e análise de dados e de produção de conhecimentos. A proposta afirma a necessidade de aperfeiçoar a integração de informações e do trabalho das polícias civil e militar. Além disso, o documento diz que a atuação deve ser pensada a partir da realidade municipal e regional. Por isso, seria preciso criar comitês regionais em áreas metropolitanas ou de grande integração entre os municípios. O plano ainda fala da proteção e preservação da vida dos policiais com soluções de natureza tecnológica, como rastreamento de veículos, e de investimentos no sistema prisional, com melhorias nas condições de trabalho e na ressocialização do preso. A chapa de Viana defende a integração efetiva entre os órgãos de segurança pública com compartilhamento de dados, utilização de tecnologia para registro e melhoria do gerenciamento dos indicadores. Além disso, aponta a necessidade de investimentos em equipamentos e capacidade de operação. Por último, o documento defende ações de diálogo, formação e capacitação dos profissionais. O plano de Zema tem 3 ações previstas: a continuidade das ações de integração entre as polícias, a integração das bases de informação e a ampliação do plantão digital 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bom, por hoje eu fico por aqui. Outras informações no portal do Parlamento. Interaja com a gente pelo Twitter da TV Assembleia. Tchau e até a próxima.